Começando hoje conversas sobre a feltragem, que é um assunto que eu adoro, é um assunto sobre o qual eu dou aula. Eu queria conversar com vocês o seguinte, né? A feltragem, o que ela é? Ela é uma técnica de compactação da lã de carneiro, né? Como que nós podemos compactar essa lã manualmente? Nós podemos compactar lavando a lã. Eu estou aqui com um anel que eu fiz nessa técnica. A gente lava a lã com água e sabão, vai pressionando e com a própria gordura da lã, a lã vai compactando. É uma técnica que é muito bonita, muito interessante, mas não é a técnica com a qual eu trabalho. Eu faço algumas brincadeiras, eu gosto. Eu trabalho com a técnica que nós chamamos de agulhamento. Nós pegamos essa lã aqui, que tem essa fibra super fininha, e com o auxílio de uma agulha, nós vamos compactando. Se vocês conseguem enxergar a agulha aqui. Tá? Então, o que essa agulha é? Ela é uma agulha que foi desenvolvida para a máquina. É interessante falar sobre isso, né? Esses métodos que eu estou falando para vocês são métodos manuais, mas existem métodos industriais de compactação da lã. A lã é muito usada na indústria por ser um excelente material, até funcionando como um material que não propaga fogo. Então, ela é usada até em aviões. E é claro que as técnicas de compactação da indústria são outras, mas uma das técnicas industriais é fazer o tecido, o feltro, com agulhas como essas. Então, essas agulhas que nós usamos hoje para feltragem, elas são agulhas de máquina, por isso que ela tem esse formato. É um formato de encaixe na máquina, tá? E como que ela é? Ela é roliça em 2/3 dela. No 3º terço dela, ela tem ela é facetada, pode ter 4, 3, eu até vi com 6 faces, tá? E essas faces têm uns cortes em formato de umas farpas. Como é muito difícil para vocês visualizarem, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma agulha gigante para mostrar para vocês como que funciona a agulha. Então, ela é assim, ó. Nessa parte toda aqui, ela é roliça. Aqui ela começa a afinar. A ponta dela é bem fina, então ela é um material pérfuro cortante. Ela é um material feito de ferro, pode enferrujar. Então, nós temos que ter todos os cuidados que nós teríamos com qualquer material pérfuro cortante de ferro. Essa seria a parte útil dela. Então, a partir daqui, então ela vem cilíndrica daqui até aqui. Aqui, ela tem cortes fazendo várias faces, né? Aqui eu não tenho como mostrar, que não está tridimensional, mas eu simulei aqui. E nessas faces, ela tem essas farpas aqui. O que essas farpas fazem, né? Tá exagerado aqui, tá? Então, essa farpa, o que ela faz? Ela agarra a minha lã. Quando eu entro na peça, ela agarra a minha lã e leva para dentro. Certo? Tanto ela agarra, como ela pode cortar. Então, depende muito da peça que eu estou fazendo, da técnica que eu estou utilizando. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é, além de trabalhar, né, além do material da lã, como nós utilizamos a agulha, tá? Uma peça como essa, por exemplo, que foi feita na agulha, tá? Ela começa com uma lã muito fininha. E eu começo a compactar e eu preciso ter alguma coisa que proteja a minha agulha.
vai proteger a minha agulha e vai possibilitar que ela faça esse movimento. Porque se eu fizer esse movimento em cima de uma superfície sólida, eu vou quebrar a minha agulha, né? Então, de tudo que se fala por aí de feltragem, de uma série de tipos de agulha, tipos de base que você utiliza, o que eu queria dizer para vocês, assim, como primeira dica, é o seguinte: tudo que você precisa é de uma agulha. É claro que você não vai ter só uma, porque pode quebrar no início, você vai ter mais de uma, tá? Mas uma agulha comum. Qual que é a agulha comum? É a agulha que tem essas farpas que empurram para dentro da peça. Como a feltragem está crescendo bastante pelo mundo, estão surgindo agulhas diferentes para fazer processos diferentes. Mas a princípio, né, nós precisamos só desse tipo de agulha, tá? O que é que você precisa mais? Precisa de uma base, tá? O que é essa base? Eu uso espuma, que é um material fácil de encontrar, mas ela pode ser de outros materiais que possibilitem a sua agulha a entrar. Então as pessoas falam para mim assim: ah, Fátima, eu preciso ter aquela peça que parece uma escovinha, né? Que é importada. Não, não precisa. Aquela peça funciona exatamente da mesma forma. Ela possibilita que a minha agulha entre sem quebrar e que eu consiga fazer a minha feltragem quando ela está nesse início, né? Porque quando eu tenho uma feltragem muito fina, eu não estou trabalhando, se eu estou trabalhando uma peça maior, né? A minha agulha vai entrar na peça e nem chega lá na espuma. Mas como uma peça como essa, eu vou trabalhar o tempo todo chegando lá na espuma. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que essa agulha, que é chamada de agulha mágica, ela não tem nada de mágica. O processo dela é totalmente mecânico, né? E toda vez que nós temos um instrumento, o principal de qualquer instrumento é você saber usá-lo corretamente, né? Então, assim, leia as instruções, sabe? Aquilo é super importante. Então, eu sempre começo as minhas aulas ensinando a segurar a agulha e a usar corretamente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Conversa sobre Feltragem.